Você sabe qual é a maior cobra do mundo? Uma pergunta simples, mas cuja resposta esconde segredos, medos primitivos e mistério que a ciência ainda não conseguiu explicar. Entre as lendas das florestas, os relatos de exploradores e os documentos oficiais da biologia, existem serpentes tão grandes, tão impressionantes, que a própria realidade parece ser desafiada. Será que estamos falando apenas de animais ou de relíquias vivas, sobreviventes de uma era que monstros dominavam a Terra? Olá, meus aprendizes! Sejam bem-vindos ao canal Aprendizados Novos. Eu sou a Geice Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E se você gosta de fatos curiosos assim como nós, fica até o final do vídeo. Bora lá! Quando a gente pensa em cobras gigantes, é impossível não lembrar dos relatos dos exploradores da Amazônia. Eles falavam de serpentes com mais de 20 metros, com corpos grossos como um carro e capazes de engolir uma vaca inteira. Mas a pergunta que fica é, será que isso é real ou é apenas imaginação das pessoas que viviam lá no meio da selva? Para responder isso, precisamos olhar para a história, para a ciência e também para os mistérios que ainda assombram os lugares mais inacessíveis do planeta. Titanoboa, o monstro pré-histórico. Nos labirintos escuros da Terra, existiu uma cobra tão gigantesca que faz as outras parecerem até um brinquedo. Estamos falando da Titanoboa. Uma cobra com cerca de 15 metros de comprimento e peso estimado em 1,5 toneladas. Os fósseis foram encontrados em uma mina de carvão na Colômbia em 2009 e os cientistas concordam, foi a maior serpente que já existiu. Ela vivia cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros. Uma era em que a floresta era mais quente, mais úmida e perfeita para serpentes de tamanhos impensáveis. Mas a verdade é que muita gente ainda acredita que ela possa estar vagando por aí e que ela não desapareceu completamente. Será que ela tá mesmo? Já deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E já se inscreve no canal. Tem muita gente que está assistindo a gente e não se inscreve. Então já deixa aí o inscrito aí de vocês. E o like também. Relatos que a ciência não explica. Soldados na Amazônia, missionários na África, pescadores nas selvas do Vietnã, cientistas perdidos em ilhas do Pacífico, todos eles relatam uma coisa em comum. O encontro com uma entidade, um ser, uma serpente de proporções absurdas, mais de 20 metros de comprimento. Um corpo tão grosso quanto a de um Boeing, olhos amarelos e fixo, e um som, um assobio, um grave, que não vem da boca, vem do próprio ar, como se a selva toda passasse a respirar junto com ela. E é aqui que o mistério começa, porque, tipo assim, não foi qualquer pessoa que foi lá e falou, tipo, uns turistas se perdeu no meio da selva e começou a falar, veio uma cobra de 20 metros. Muitos desses relatos foram de soldados, exploradores, pescadores e até policiais florestais, né, que convivem ali e viu de pertinho. Exatamente, então não foi qualquer tipo de pessoa que viu e falou, só inventou lá qualquer história. Em 1948, o mundo ficou chocado com um relato vindo das profundezas da Amazônia. O coronel Percy, um dos maiores exploradores da sua época, enviou um relatório ao governo britânico após uma experiência que marcou sua vida. Segundo ele, ao navegar pelo rio Madeira, uma serpente gigante com pelo menos 20 metros de comprimento seguiu seu barco por minutos. Ele contou que a cobra parecia só um pedaço, mas era tão grossa que ele nunca tinha visto nada vivo daquele tamanho. Ele escreveu que, tipo, aquele animal que ele estava vendo não era um animal normal, era mais um observador que sabia exatamente o que ele era e o que ele estava fazendo ali. E o mais estranho, pouco tempo depois, Fawcett desapareceu em uma nova expedição que estava tendo na Amazônia e nunca mais apareceu. E não foi um caso isolado. Em 1959, um aviador belga de nome Harry Van sobrevoava a floresta do Congo, quando avistou uma cobra, cujo comprimento, segundo ele, chegava a 30 metros. O piloto conseguiu filmar na gravação. Mostra-se uma mancha escura deslizando pelo rio, fazendo ondas gigantescas. E ele disse que sobrevoou essa cobra umas 2 vezes. E uma das vezes ele passou bem perto, uns 150 metros de altitude. E ela tentou agarrar o avião. Imagina o que ela ia fazer com esse avião, né? Uma bocada ia destraçalhar o avião inteiro. O vídeo foi entregue à Força Aérea Belga e, pasmem, analistas da época confirmaram que o material era real, mas estranhamente o vídeo sumiu dos arquivos oficiais poucos anos depois. E a explicação que eles deram foi que o arquivo foi classificado por questões de segurança. Mas que tipo de questão de segurança exige de esconder o vídeo de uma cobra? Muito estranho. Não tem muito sentido, né? E não para por aí. Em 2016 aconteceu um relato muito bizarro que aconteceu nos últimos tempos. Uma empresa de construção civil, realizando uma detonação controlada para abrir uma nova rota de transporte no interior da Amazônia, expôs uma caverna.
E de lá, segundo testemunhas, emergiu uma anaconda com mais de 12 metros, com um corpo tão grosso que 3 homens não conseguiram abraçá-lo completamente. Funcionários filmaram, fotografaram e as imagens foram enviadas para as redes sociais e se espalharam pelo mundo em questões de horas. E em menos de 48 horas, fotos, vídeos, perfis foram deletados e os jornalistas, quando foram entrevistar os funcionários, simplesmente eles negaram. O governo emitiu uma nota curta. Não existe qualquer registro do incidente e a empresa negou. Mas as fotos, alguma ainda circulam em fóruns escondidos da internet e quem viu não esquece. E agora a pergunta que fica é: será que essas serpentes são exceções mutantes ou eles são sobreviventes de uma era perdida? Ou será que é uma força maior, que querem esconder, dos humanos e aí não deixa nem os olhos ver e ninguém saber? Não sei. O que é mais assustador é que, essas cobras grandes existem, né? Não nessa proporção que eles falaram, mas hoje tem essas cobras. Eu acho que antigamente existia. Eu também acho. Hoje não sei, mas antigamente devia ter essas cobras gigantescas. As maiores cobras do mundo. Segundo a ciência, as maiores cobras que existem são 2. A primeira da lista é a anaconda verde. Ela pode chegar a 9 metros e pesar mais de 200 kg. É a mais pesada do mundo. A segunda é a python reticulada. Ela pode ultrapassar 10 metros, sendo a mais longa já registrada. Mas a verdade é que existem registros não oficiais de anacondas que foram encontradas de 11, 12 até 14 metros na região da Amazônia. Só que nenhuma delas foi documentada, em um ambiente controlado, né? Ou aceita pela ciência. E a pergunta que fica é, será que existe realmente essas cobras e elas estão escondidas? Ou isso foi antigamente e não existe mais? Não sei. É que tem muito mato, né? No eu meio acredito da que selva. existe. Eu também acredito. Uma, não várias, mas uma outra. Só? E não tem filhote, não, essa uma, duas, não, no deve máximo. Deve ter bastante. Só que é muito mato, é muita árvore, não tem como. Quem vai ficar lá procurando, registrando? Ah, que anaconda, deixa eu tirar uma fotinha sua. Não vai. Não tem como. Segredos escondidos na selva. Vocês já se perguntaram o que faz uma cobra crescer tanto? Temperatura, disponibilidade de alimento, ambiente sem predadores e, acima de tudo, o tempo. Alguns biólogos dizem que, teoricamente, uma cobra pode crescer indefinidamente enquanto ela estiver, num ambiente com alimentos e um ambiente adequado para ela. Como pode, né? Então, se tiver infinito lá alimento, ela vai crescer. Ela vai crescer. Porque ela vai comendo, ela vai crescendo e a pele dela vai esticando. Que absurdo. Por isso que eu acho que tem muitas cobras gigantes. E antigamente tinha bem mais, porque os animais eram maiores. Então as presas deles eram maiores, então as cobras cresciam muito mais. E se existem regiões inacessíveis na Amazônia, no Congo, em pantanais isolados, onde ninguém chega, será que ali habitam serpentes gigantes que a ciência ainda não descobriu? Essa é uma pergunta que nunca sai da cabeça das pessoas que se aprofundam em pesquisas, né? Eu acho que eles devem ficar meio doidos, né? Com certeza, porque Cada toda vez hora tentando descobrir coisas novas e aí descobre um monte de coisa. Um monte de coisa. Fora os ovos, né? Tem que estudar. Isso é doido. E cada vez vai aparecendo mais coisas. Imagina o que eles descobrem que eles não divulgam também. Ah, né? Muita coisa, com certeza. Os maias falavam de serpentes celestiais. Os egípcios tinham o deus cobra, Apófis, a encarnação do caos. Na Índia, as nagas são seres semidivinos, metade homens, metade serpentes. E aí surge mais uma pergunta, né? Por que a cobra é um animal, como se fosse um símbolo tão universal? Será que foi uma memória coletiva de um monte de gente que acharam que a cobra era, sei lá, um ser divino, alguma coisa do tipo? Antigamente falam que as cobras voavam, né? Então, tá na Bíblia isso, né? Sei lá. Ou é um medo que, sei lá, antes mesmo da história escrita já tinham medo delas. Será que antigamente as pessoas tinham medo ou convivia com elas de boa? Como que convive de boa com a cobra, mano? Às vezes gostava antigamente, não tinha medo. Ah, não tem como, mano. É um bicho selvagem, não tem como. Você pode até viver com algumas, mas... Ah, não sei, velho. As que não são venenosas. Mas aí uma hora ou outra ela pode te atacar. Ah, mas tem bastante pessoas que trabalham com essas cobras assim no pescoço. Tem como você tirar foto, fazer alguma coisa. Mas não um monte. Ou gigantes. Gigantescas, umas pequenininhas. Agora, gigantesca, duvido. A cada ano, novos relatos aparecem, novas fotos e novos vídeos.
Mas, curiosamente, muitos são rapidamente suprimidos, desaparecem da internet, são desmentidos sem provas ou simplesmente somem. E se existe algo que não querem que a gente saiba? Uma espécie ainda viva, do tipo bem gigante, que não querem que a gente descobre. E também que desafia, tipo, tudo que sabemos sobre a Terra, né? Uma espécie muito grande, que, tipo, até desafia as leis das físicas, As né? pessoas iam ficar morrendo de medo, e aí preferem esconder, né? Faz sentido. Ou não, sei lá, mano. Não dá pra entender o que esses caras querem que a gente saiba, o que eles não querem. A gente sempre vai ficar com uma dúvida. Mas e vocês? O que vocês acham sobre essas cobras? Vocês acham que, tipo assim, existe elas enormes ou não? Deixa aqui nos comentários. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês para ter mais conteúdos como esse. Ative o sininho e aguarde o próximo vídeo que logo iremos postar. Ou assista o próximo vídeo que ficará no card. Tchau!